A ressurreição de Jesus é a prova do amor eterno que nos alcança todos os dias. Ele vive, Jesus vive. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. E hoje nós estamos aqui com mais um podcast maravilhoso para sermos abençoados com o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por amor de Jesus Cristo que a sua redenção veio sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, e através desse poder da ressurreição de Jesus é que nós conquistaremos a nossa vida eterna lá no céu, pois através da ressurreição de Jesus ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o inferno, ele venceu toda a potestade, todo o principado, todo o mal, tudo foi vencido, a humanidade, o mundo inteiro. Jesus venceu por mim, por vocês, através da ressurreição, pois Jesus ele ressuscita de corpo, espírito, para nos dar uma vida eterna no céu, porque é através da ressurreição de Cristo que nós seremos ressuscitados para uma vida eterna no céu. Por isso que a palavra nos mostra a verdade lá em João capítulo 5, versículo 21, que Jesus diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Amados, a palavra está mostrando para nós que nós seremos vivificados, seremos transformados em espírito, morando dentro de um corpo celestial, glorificado, mas vivendo uma vida, meu irmão, minha irmã, eterna. Uma vida, meu irmão, minha irmã, lá no céu com Deus, com Jesus. Após que Jesus nos ressuscitar para essa vida eterna, nós teremos, meu irmão, minha irmã, um espírito vivificante. E é fácil explicar isso para você que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. A alma vivente era mortal. O último Adão em espírito vivificante. Aí, meu irmão, minha irmã, é um espírito imortal. Jesus, ele vem como o segundo Adão para eliminar, para destruir tudo aquilo que Adão acabou cometendo, trazendo para a nossa vida o pecado. Foi através de Adão que o pecado surgiu, e através do pecado surgiu a morte. Por isso que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus vem como representando o segundo Adão em espírito vivificante, para que nós possamos, meu irmão, minha irmã, como a palavra está falando em João capítulo 5, no versículo 21, repetindo para vocês: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivificará aqueles que quer. Jesus irá, meu irmão, minha irmã, nos dar uma vida eterna para aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único, exclusivo Salvador. Voltando lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 46, mas não é o primeiro espiritual. Adão não era espiritual, senão animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Jesus, ele vem, meu irmão, minha irmã, ele vem trazido pelo Espírito Santo até o ventre de uma mulher, até o ventre de Maria, e ali Jesus, ele nasce através do Espírito Santo de Deus, e através, meu irmão, minha irmã, da glória do Senhor, do poder de Deus, Jesus nasceu. Jesus, meu irmão, minha irmã, veio cumprir a palavra que era declarado nos Antigos Testamentos,
que o Messias viria, o Cristo viria para nos salvar, mas ninguém nunca imaginou esse poder, essa glória grandiosa de Jesus para as nossas vidas. A palavra fala lá em João capítulo 11, no versículo 25 e 26, Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus ele fala para mim e para vocês: olha, eu sou a ressurreição e sou a vida. Você tem que crer em mim, em quem crer em Jesus e aceitá-lo como o único, exclusivo Salvador. Aqueles que morrerem com ele através do batismo das águas, morrer com ele, ressuscitar com ele novamente, terá uma vida eterna lá no céu. E é isso que nós temos, meu irmão, minha irmã, que cada vez mais se apegar na palavra do Senhor, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando, e em breve ele voltará para nos dar uma vida eterna lá no céu. Para aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Porque a palavra fala, meu irmão, minha irmã, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Se não for através de Jesus, ninguém chegará ao Pai, a Deus. E como nós vamos chegar a Deus aceitando Jesus como único, exclusivo Salvador? E cumprindo seus mandamentos, a sua palavra, acreditando que ele ressuscitou, que Deus o ressuscitou dos mortos. E aí nós pegamos lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 7 até o 14, a palavra fala: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda tomadas todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aqui a palavra fala, amados, que Paulo ele diz que nós devemos largar a tudo que temos nesse mundo, largar todas as coisas que existem nesse mundo aqui. Paulo coloca como se fosse esterco, que não vale de nada. O que é importante é Jesus Cristo, ele é o nosso alvo, como nós vamos ver aqui. Então nós temos que reputar, tirar todas as coisas da nossa vida, tendo elas como perdas, deixando elas para trás. E entender que nós, quando deixamos todas as coisas para trás, nós vamos conquistando, vamos ganhando a Cristo. E a palavra fala no versículo 9: e seja achado nele. Nós temos que ser achado em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem da minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus é pela fé. Você tem fé que Jesus, ele ressuscitou, que Deus o ressuscitou, deu uma vida eterna. Jesus, ele vive. Ele está sentado à destra, ao lado do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, o nosso Deus que criou o céu, a terra, o universo. Ele auto se criou, o nosso Deus, e ele mesmo diz que acima dele não existe nenhum Deus. Ele é soberano, e a palavra fala que Deus tem o seu Filho unigênito, e tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada existiria. E a palavra fala no versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição. A virtude quer dizer poder, e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Nós temos que batalhar, amados, nós temos que buscar essa ressurreição em Cristo Jesus.
E para isso nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de mim e de vocês, porque o Espírito Santo, ele é colocado na minha vida e na sua vida como um penhor. Jesus deixa o seu Espírito, o Espírito do Pai, de Deus, dentro de mim e de vocês, pois Jesus, ele diz: quando eu voltar para buscar o meu Espírito Santo, eu levarei vocês junto comigo. E nós vamos ver aqui esse poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos ver aqui, amados, e no versículo 12, não que já a tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Nós estamos presos, estamos acorrentados, e que fiquemos assim internamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos conquistar a nossa salvação da nossa vida eterna, da nossa alma, do nosso espírito, para que nosso espírito se torne um espírito vivificante, um espírito imortal, conforme a palavra está falando. E continuando aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio nosso? É chegarmos até Jesus. Qual que é o prêmio nosso maior, meu irmão, minha irmã? É morarmos lá no céu, nosso espírito ser salvo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Prossigamos para o alvo, nós temos que seguir em frente, não podemos desistir de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, e ficarmos firmes com o Senhor a todo instante. Foi por amor de Jesus que ele morreu na cruz do Calvário por nós. E é através de Jesus, esse poder da ressurreição, que ele nos traz, meu irmão, minha irmã, para a nossa vida. Mas houve um preço caro que Jesus, ele teve que pagar para nos salvar. Um preço, meu irmão, minha irmã, que ninguém mais nesse mundo vai pagar por mim e por vocês de maneira alguma. A palavra fala lá em Colossenses, vamos ler aqui, Colossenses capítulo 2, no versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia, meu irmão, minha irmã, uma dívida minha e de vocês, da humanidade, a ser paga, e essa dívida estava nas mãos de Satanás. Nós estávamos aprisionados com Satanás. E Jesus, ele veio para pagar essa dívida, morrendo na cruz por mim e por vocês, repito, através da redenção de Jesus. Ele pagou essa dívida com seu sangue. E Jesus, ele pega essa cédula que era contrária contra nós, essa duplicata, como você queira chamar, essa promissória. Jesus, ele rasga, porque ele está pagando a nossa dívida. Ele está nos resgatando das mãos do diabo, através da morte na cruz, através da sua ressurreição. Porque a morte aí não tem mais poder sobre as nossas vidas de maneira alguma. Em nome de Jesus, a palavra fala também lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 24, que Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus pega todo o nosso pecado, Jesus pega toda a nossa maldição e coloca sobre ele, prega naquele madeiro,
para que nós aí, meu irmão, minha irmã, pudéssemos agora estar mortos para o pecado e a partir da morte de Cristo na cruz dele, da ressurreição dele, nós pudéssemos viver para a justiça e pelas feridas, cada chicotada que Jesus levava, cada surra que Jesus levava, as feridas dele nos cura até hoje. Pelas feridas de Jesus nós somos salvos, pelas feridas de Jesus nós somos libertos para uma vida eterna no céu, pelas feridas de Jesus o Senhor nos mantém na presença dele. Olha o sacrifício que Jesus fez por mim e por vocês, amados, através desse poder de Jesus Cristo, do seu sangue, da sua ressurreição, o amor dele. O amor dele incomparável, imensurável por nós. A palavra fala em Gálatas capítulo 3, no versículo 2, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Amados, quando nós vamos para fazer parte do corpo de Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador, quando nós morremos através do batismo e ressuscitamos também através do batismo, porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós vivemos uma vida em espírito. Mas muitos, ao conhecer Jesus, ao se batizarem, depois querem voltar para uma vida carnal. E a palavra fala que nós não podemos, que nós não devemos, meu irmão, minha irmã. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Nós vivemos pela fé, na certeza que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, pela fé que Jesus nos dará uma vida eterna no céu. Pela fé, meu irmão, minha irmã, é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a justiça, a graça do nosso Senhor Jesus. E continuando aqui, no versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Amados, nós somos descendência de Abraão através do nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, as bênçãos de Abraão vêm para Jesus e de Jesus vêm para nós, meu irmão, minha irmã. Nós somos descendências de Abraão, temos as heranças de Abraão através do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele deixou claro: eu sou bem antes de Abraão, e através de Jesus nós somos co-herdeiros de todas as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos fala aqui, amados, que todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Nós, amados, não podemos cumprir as leis que Deus nos deixou. Não são 10 mandamentos, são 613 leis. 10 mandamentos eram só os primeiros, mas Deus escreveu e nos deu 613 leis para ser cumpridas. Nós não conseguimos cumprir nenhuma sequer, mas, amados, a palavra fala que Jesus cumpriu todas as leis por mim e por você. Então, por isso que a palavra fala: aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Por isso que Jesus vem e nos dá a sua graça, que através da graça dele nós somos salvos. E a palavra fala: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
A pessoa se torna maldita porque ela nunca vai conseguir cumprir uma lei. Por isso que Jesus veio cumprir todas as leis por mim e por vocês. Por isso que Jesus ele veio para ressuscitar e nos dar uma vida eterna no céu. E no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A fé que Jesus vai nos salvar, a fé que Jesus está comigo, com vocês, para nos dar uma vida eterna no céu. A fé que através de Jesus nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. Continuando, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós somos os gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã, que Deus está nos abençoando grandemente através dessa mensagem sobre o grande amor dele por mim e por vocês. O grande amor de Jesus. Foi por amor que ele morreu por nós, foi por amor que ele veio, desceu do seu trono, deixou a sua glória para se fazer 100% homem aqui na terra e 100% Deus. Viver todo o sofrimento que o homem viveu aqui na terra, que nós vivemos, né? Com todo o sofrimento das dores, Jesus ele pôde viver, presenciar e levar todos os nossos pecados. A palavra fala que sobre Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, pelo amor que ele tem por nós. A palavra fala lá em Efésios capítulo 2, no versículo 12, fala assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, a palavra está mostrando para mim e para vocês, Efésios capítulo 2, no versículo 12, que nós éramos sem Cristo e sem Deus no mundo, nós éramos órfãos. E aí no versículo 13 fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Você tem que glorificar a Deus, meu irmão, minha irmã, pela vida de Jesus, por Ele ter enviado seu Filho amado para nos salvar. Porque nós estávamos sem Cristo, nós estávamos sem Deus nesse mundo. Repito, nós éramos órfãos, mas agora nos tornamos filhos legítimos de Deus, meu irmão, minha irmã, para sermos grandemente abençoados. Olha o que a palavra fala em João capítulo 16, no versículo 22. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Amados, a palavra fala que primeiro busquemos o reino de Deus e as demais coisas, e tudo será nos dado. Mas buscai, né, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. No versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Cada dia acaba vindo mal para a vida da humanidade. Mas Jesus, ele deixa claro aqui em João capítulo 16, no versículo 22, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, algum tipo de tristeza. Mas Jesus, ele vem trazer essa alegria agora para mim e para vocês. Mas outra vez vos verei. O Senhor está prometendo que nos verá, meu irmão, minha irmã, e nós veremos Ele, e eu tenho certeza que vai ser lá no céu para uma vida eterna, e o vosso coração se alegrará, nós ficaremos felizes, porque a palavra fala, meu irmão, minha irmã, que quando nós subirmos ao céu com o corpo glorificado, subiremos arrebatados ao céu, e a palavra fala que o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, o nosso corpo não terá mais dor, o pecado não vai habitar
habitar no nosso corpo, porque o pecado não pode subir ao céu de maneira alguma. Então Jesus, ele fala: e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar de mim e de vocês. Ninguém pode tirar o grande amor de Cristo em nossas vidas. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém, meu irmão, minha irmã. Nada pode nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira alguma. A palavra fala, meu irmão, minha irmã, e quero ler com vocês aqui, aleluia, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, do 13 ao 18, vamos ler aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele, ressuscitará novamente. Ressuscitará aqueles que já morreram, aguardando Jesus Cristo. Serão ressuscitados num corpo glorificado. Dizemos também, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, quem estiver vivo aqui na terra, de corpo e espírito, estiver aguardando a volta de Cristo, estiver na presença do Senhor, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós seremos arrebatados, amados. Quem estiver, se Jesus voltar agora, nós estamos aqui ouvindo a palavra, esperando Jesus Cristo, a sua volta, fielmente, nós seremos arrebatados para uma vida eterna no céu, com um corpo glorificado, ressuscitaremos para uma vida eterna, amados. E a palavra fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós temos que levar essas palavras, meu irmão, minha irmã, para milhões de pessoas. Para quem você pudermos levar, vamos levar essa mensagem, a verdade da cruz, a verdade do nascimento de Cristo, na verdade da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Nós temos que levar essa verdade. E quem crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos. A palavra fala isso. Seremos salvos, meu irmão, minha irmã. E lá em Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25, fala assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus, ele ressuscita para nos justificar a nossa salvação. Amados, olha só que coisa linda você está ouvindo hoje através do Espírito Santo de Deus. Olha o que Deus está falando para você, mas também por nós. A quem será tomado em conta os que cremos, que você crê em quem? Jesus, naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, Deus. Nós cremos em Deus, no seu poder, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de ressuscitar a Jesus e nos ressuscitar, meu irmão, minha irmã, no último dia, o qual por nossos pecados foi entregue. Quem foi entregue por os nossos pecados? Jesus Cristo. E ressuscitou, e entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Repito para você, Jesus ressuscitou, meu irmão, minha irmã, por mim e por vocês, e aí nós somos o quê? Justificados. Olha que maravilha. João capítulo 5. Quero ler para vocês aqui novamente, meu irmão, minha irmã. João capítulo 5, no versículo 28.
e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que ficarem e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Amados, não tem como seguir a Jesus e não fazer o bem. Não tem como servir ao Pai, ao nosso Deus Criador do céu, da terra, do universo, e fazemos mal, porque Deus é amor. E se Deus é amor, nós temos que ser amor. Então a palavra fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Nós vamos ressuscitar para uma vida eterna, morar no céu, onde nós teremos, meu irmão, minha irmã, o do bom, o do melhor, do excelente, vivendo com o Pai, com o nosso Criador, vivendo com Jesus, o nosso irmão, o nosso Salvador, o que nos criou. A palavra fala que Deus nos criou com as suas próprias mãos. Deus nos cria, meu irmão, minha irmã. A palavra fala que tudo, Jesus, foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada existiria. Jesus, Ele já nos criou, Ele já nos tinha em seus planos, meu irmão, minha irmã. A palavra fala, e ela é clara para mim e para vocês, lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos elegeu. Ele quer nos ressuscitar. E Ele quer mostrar o seu poder, a sua glória, através, meu irmão, minha irmã, da morte da cruz, da sua ressurreição. A palavra fala lá em Mateus capítulo 27, no versículo 50 ao 55, aonde, meu irmão, minha irmã, aonde Jesus, ao entregar o seu Espírito ao Pai, através da sua ressurreição, Ele já ressuscita os mortos. Vamos ler aqui Mateus 27, no versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Olha só, Jesus ressuscita aqueles que haviam morrido, conforme nós já lemos aqui, e estavam esperando a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E aí, quando Jesus ele ressuscita, ele vence a morte não pode mais dragar de maneira alguma o homem, o espírito do homem, de maneira alguma. E quando Jesus, eu quero que você entenda que Jesus ele dá um corpo glorificado, e quando Jesus ele entrega o seu espírito ao Pai, ele ressuscita de corpo e espírito ao terceiro dia. A palavra fala aqui, meu irmão, minha irmã, que quando Jesus entregou o seu espírito ali naquele momento na cruz, já os corpos já eram ressuscitados, saíam dos sepulcros. E quando saíram, as pessoas conheciam aquelas vidas. Olha, aquela pessoa que tinha morrido, que acreditava em Jesus, olha só, ela está andando na cidade, está andando pelas ruas, vivas, mas agora para uma vida eterna no céu. E no versículo 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Olha só, todos têm que reconhecer. A palavra fala que todo joelho dobrará e toda língua confessará o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
A palavra fala, meu irmão, minha irmã, e é muito clara para nós, né? Estou usando essa expressão aqui bastante para que a gente possa entender a clareza que a Bíblia nos traz e nos mostra a verdade. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 ao 28, fala assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amados, nós vamos morrer uma vez só e vamos ressuscitar para uma vida eterna no céu, aqueles que creem em Jesus como o único exclusivo Salvador. No versículo 28, assim também como Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperaram para a salvação, aqueles que estão esperando a Jesus, aqueles que morreram esperando a Cristo. Amados, Romanos, e agora você vai entender mais ainda como você precisa ter o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa te ressuscitar no último dia. Romanos capítulo 8, no versículo 11, fala assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, nos ressuscitará e nos dará um espírito imortal, meu irmão, minha irmã, um espírito vivificante, né? Pelo seu espírito que em vós habita. Você precisa ter o Espírito Santo para que o Espírito Santo, como ressuscitou a Jesus, possa nos ressuscitar no último dia. A palavra fala, Romanos capítulo 6, no versículo 4 ao 6, fala assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, né, através do batismo das águas, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, também o seremos da sua ressurreição. Como Jesus ressuscitou, ele nos ressuscitará também através do seu Espírito Santo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Não sirvamos mais o pecado, meu irmão, minha irmã, mas sim sirvamos o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 14, fala assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Nós seremos ressuscitados através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, seremos ressuscitados para uma vida eterna no céu. E em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13 ao 15, fala assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Repito, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, tudo isso é por amor de Jesus, por mim, por vocês, para que Deus, o nosso Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus nos ressuscite, meu irmão, minha irmã, por esse poder da ressurreição. Repito aqui, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantemente a ação de graças para a glória de Deus. Amados, aceite Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador, para que em nome de Jesus
a palavra de Deus se cumpra na sua vida e que você receba essa palavra e que você siga o caminho do Senhor, porque a palavra fala, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como você vai ter a vida eterna? Seguindo a Jesus, aceitando Ele como seu único, exclusivo Salvador, para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de vocês, de mim, e para que no último dia, ao soar da trombeta, quando Jesus voltar num piscar de olhos, ele possa buscar o Espírito Santo que está dentro de nós e nos levar junto, nos ressuscitar junto para uma vida eterna no céu. Então declare comigo assim essas palavras, declare firme e forte: eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como meu único exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados? Ao declarar essas palavras, você está cumprindo o mandamento. Eu tenho certeza que o seu nome agora está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza que agora, meu irmão, minha irmã, você aceitou Jesus como seu único, exclusivo Salvador. Declarou que você acredita que Deus o ressuscitou dos mortos e Deus nos ressuscitará através de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, para uma vida eterna lá no céu. Que você possa retransmitir essa mensagem para outras pessoas, para que todos possam, amados, receber Jesus como seu único, exclusivo Salvador e receber esse poder da ressurreição hoje através dessa mensagem. Foi por amor que Jesus morreu por mim, por vocês e pela humanidade e ressuscitou por nós. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva lá no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Toque no sininho, deixe seu like, para que todas as vezes que você for receber uma mensagem nossa, você possa receber bênçãos, vitórias e milagres em nome de Jesus. Amém, amados? Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.